Livro História de uma Alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 7. Os primeiros anos no Carmelo. Escolheu-se para minha entrada uma segunda-feira, 9 de abril, data em que o Carmelo celebrava a festa da Anunciação, transferida por causa da Quaresma. Na véspera, toda a família estava reunida em torno da mesa, onde me assentaria pela última vez. Ah, como são pungentes reuniões assim, na intimidade. Na ocasião que a gente não quer ser alvo de atenções, prodigam-se carinhos, palavras extremamente afetuosas, que fazem sentir o sacrifício da separação. Papai não falava quase nada, mas seu olhar fixava-se em mim com amor. Titia chorava de vez em quando, e titio dava-me 1000 demonstrações de afeto. Joana e Maria também se desdobravam em delicadezas para comigo, sobretudo Maria, que, tomando-me à parte, pediu perdão das mágoas que julgava ter me causado. Por fim, minha querida Leoniazinha voltara há alguns meses de visitação. Cobria-me ainda mais de beijos e carícias. Só resta Celina, de quem não falei, mas adivinhais, minha querida mãe, como se terá passado a última noite que dormimos no mesmo quarto. Na manhã do grande dia, depois de lançar um derradeiro olhar nos buissonês, gracioso ninho de minha infância, que já não tornaria a ver, dei o braço ao meu querido rei para subir a montanha do Carmelo. Como no dia anterior, toda a família se reunira para ouvir a Santa Missa e comungar. Assim que Jesus desceu nos corações dos meus queridos parentes, não ouvi em redor de mim senão soluços, e era só eu que não derramava lágrimas, mas senti o coração bater com tal violência que me parecia impossível dar um passo, quando vieram dar sinal para que chegássemos à porta da clausura. Ainda assim, fui andando e perguntava-me a mim mesma se não iria morrer pela força das batidas do coração. Ah, que momento aquele! Para poder avaliá-lo, é preciso ter passado por ele. Minha emoção não se manifestou por fora. Depois de haver abraçado todos os membros de minha querida família, pus-me de joelhos diante do meu incomparável pai para lhe pedir a bênção. A fim de me conceder, ele mesmo se pôs de joelhos e abençoou-me a chorar. Devia fazer sorrir os anjos esse espetáculo em que um ancião apresenta ao Senhor sua filha ainda na primavera da vida. Alguns instantes depois, as portas da Santa Arca se fechavam atrás de mim, e lá dentro recebia os abraços das queridas manas que me haviam servido de mães, e que dali por diante tomaria como modelos de minhas ações. Enfim, meus desejos estavam satisfeitos. Minha alma experimentava uma paz tão doce e tão profunda que não poderia externá-la com palavras, e faz 7 anos e meio que essa paz íntima se conserva como minha partilha, e não me abandonou no meio das maiores provações. Como todas as postulantes, fui levada ao coro imediatamente depois da minha entrada. Estava escuro, por causa da exposição do Santíssimo Sacramento, e o que em primeiro lugar surpreendeu minha vista foram os olhos de Nossa Santa Madre Genoveva, que se concentravam sobre mim. Demorei um instante de joelhos aos seus pés e agradeci ao bom Deus a graça que me concedia de ficar conhecendo uma santa. E depois acompanhei Madre Maria de Gonzaga a vários recintos da comunidade. Tudo me parecia fascinante. Imaginava-me transportada a um deserto. Era principalmente minha Celininha que me encantava, mas a alegria que sentia era tranquila. Nem a mais leve brisa fazia ondular as águas tranquilas, nas quais navegava meu barquinho. Nenhuma nuvem toldava meu céu azul. Ah, estava plenamente recompensada de todas as provações. Com que profunda alegria repetia as palavras: aqui estou para sempre, para sempre. Esta felicidade não era efêmera, não se dissiparia com as ilusões dos primeiros dias. Quanto às ilusões, o bom Deus concedeu-me a graça de não ter nenhuma, quando entrei para o Carmelo. Encontrei a vida religiosa tal qual a imaginaria. Nenhum sacrifício me espantou. No entanto, vós o sabeis, meus primeiros passos toparam mais em espinhos do que em rosas. Sim, o sofrimento estendeu-me os braços e lancei-me neles com amor. O que vinha fazer no Carmelo, declarei-o aos pés de Jesus hóstia no exame que procedeu minha profissão. Vim para salvar as almas e principalmente para rezar pelos sacerdotes.
Quando se quer atingir o fim, é preciso aplicar os respectivos meios. Jesus deu-me a entender que pela cruz queria dar-me almas, e meu atrativo pelo sofrimento crescia na proporção que o sofrimento se avolumava. Durante 5 anos, meu caminho foi esse. Nada, porém, traía exteriormente meu sofrimento, tanto mais doloroso quanto unicamente conhecido por mim. Oh, se tivermos lido a história das almas, qual não será nossa surpresa no fim do mundo? Quantas pessoas não ficaram admiradas ao verem por qual caminho foi levada a minha? Isto é, tão verdadeiro que 2 meses após minha entrada, vindo para a profissão da Irmã Maria do Sagrado Coração, Padre Pichon ficou surpreso ao verificar o que o bom Deus operava em minha alma. Disse-me que na véspera me observou a rezar no coro e achava meu fervor muito próprio de criança e meu caminho muito suave. A conversa com o bom padre foi para mim um consolo muito grande, embora velado de lágrimas por causa da dificuldade que se sentia em abrir minha alma. Entretanto, fiz confissão geral como nunca fizera anteriormente. Ao cabo, disse-me o padre estas palavras, as mais consoladoras que me vibraram aos ouvidos da alma. Na presença do bom Deus, da Santíssima Virgem e de todos os santos, declaro que jamais cometestes um só pecado mortal. Acrescentou em seguida, agradecei ao bom Deus o que fez por vós, pois se vos tivesse abandonado, em lugar de ser um anjinho, tornar-vos-eis um demoninho. Oh, não tive dúvida em admiti-lo. Sentia quanto era frágil e imperfeita, mas a gratidão inundava minha alma. Tanto receava ter manchado a veste do meu batismo, que a declaração saída da boca de um diretor, como os que Nossa Santa Madre Teresa desejava, isto é, os que unissem a ciência à virtude, me parecia proferida pela boca do próprio Jesus. Disse-me ainda o bom padre as seguintes palavras, que ficaram carinhosamente gravadas em meu coração. Minha filha, nosso Senhor seja sempre vosso superior e vosso mestre de noviciado. De fato, ele o foi, e foi também meu diretor. Não quero dizer que minha alma se tenha fechado às minhas superioras. Ah, longe disso, sempre me esforcei por lhe ser um livro aberto. Contudo, nossa madre, doente de vez em quando, pouco tempo tinha para se ocupar comigo. Sei que me amava muito e de mim dizia tudo bem possível. No entanto, bom Deus permitiu que, sem o perceber, fosse muito severa. Não podia encontrar-me com ela sem ter que beijar o chão. Acontecia a mesma coisa nas várias direções espirituais que me dava. Que graça inestimável! Como bom Deus atuava de modo visível em quem fazia suas vezes. Que seria de mim se fosse o xodó da comunidade, como julgavam pessoas de fora? Se, em lugar de ver Nosso Senhor em minhas superioras, não considerasse talvez senão as pessoas, meu coração tão bem preservado no mundo ter-se-ia apegado a afeições humanas dentro da clausura. Felizmente, fiquei isenta de tal desgraça. Não padece dúvida, nutria grande amor a nossa madre, mas com uma afeição pura que me elevava ao esposo de minha alma. Nossa mestra era uma verdadeira santa, tipo acabado das primeiras carmelitas. Permanecia o dia inteiro com ela, pois era quem me ensinava a trabalhar. Sua bondade para comigo não tinha limites, e apesar disso, minha alma não conseguia dilatar-se. Só com esforço conseguia submeter-me à direção espiritual. Por não estar habituada a falar de minha alma, não sabia externar em palavras o que nela se passava. Certo dia, uma das boas madres antigas compreendeu meus sentimentos e disse-me a rir no recreio. Minha filhinha, parece-me que não tereis muita coisa para desabafar com vossas superioras. Por que, minha madre, falais assim? Porque vossa alma é extremamente simples. Quando, porém, for desperfeita, sereis mais simples ainda. Quanto mais a gente se avizinha do bom Deus, tanto mais a gente se simplifica. Tinha razão a boa madre, mas a dificuldade que sentia de abrir a alma, muito embora procedesse de minha simplicidade, construía verdadeira provação. Agora o reconheço, pois exprimo meus pensamentos com a máxima facilidade, sem deixar de ser simples. Disse que Jesus fora meu diretor.
Ao entrar para o Carmelo, travei conhecimento com alguém que me serviria como tal, mas ele partiu para o desterro, logo depois de me admitir no número de suas filhas. Assim, foi só conhecê-lo para logo me privar dele. Limitada a receber uma carta sua por ano, sobre as 12 que lhe escrevia, meu coração de pronto se volveu ao diretor dos diretores, e foi quem me instruiu nessa ciência oculta aos sábios e entendidos, dignando-se comunicá-la aos pequeninos. Transplantada para a montanha do Carmelo, a florinha iria desabrochar a sombra da cruz. As lágrimas, o sangue de Jesus, tornaram-se seu orvalho, e seu sol era sua adorável face, velada de pranto. Até então, não tinha sondado ainda a profundeza dos tesouros ocultos nessa sagrada face. E foi por vosso intermédio, minha querida mãe, que aprendi a conhecê-los. Como há tempos a nós todas precedestes no Carmelo, assim também fostes a primeira a penetrar os mistérios de amor, escondidos na face de nosso esposo. Chamaste-me então e compreendi. Compreendi o que vinha a ser a verdadeira glória. Aquele cujo reino não é deste mundo, mostrou-me que a verdadeira sabedoria consiste em querer ser ignorada e tida por nada, em fazer constar a alegria no desprezo de si mesmo. Oh, como o de Jesus, queria que meu rosto ficasse realmente velado e que na terra ninguém me reconhecesse. Tinha sede de sofrer e de ser esquecida. Quão misericordioso é o caminho pelo qual o bom Deus sempre me guiou. Nunca me levou a desejar alguma coisa sem que me desse. Por esta razão, seu amargo cálice pareceu-me delicioso. Após as radiantes festas do mês de maio, das festas de profissão e tomada de véu de nossa querida Maria, primogênita da família, a quem a mais nova teve a ventura de coroar no dia de suas núpcias, era bem necessário que a provação nos visitasse. No mês de maio do ano anterior, papai fora cometido de um ataque de paralisia nas pernas. Nossa preocupação foi muito grande, mas a robusta compleição do nosso querido rei logo levou vantagem, de sorte que nossas apreensões se dissiparam. Não obstante, na viagem a Roma, notamos mais uma vez que ele se cansava com facilidade e não andava tão alegre como de costume. Ao que eu tinha principalmente observado eram os progressos feitos por papai na perfeição. Segundo o exemplo de São Francisco de Sales, chegara a conseguir o domínio de sua natural vivacidade, a ponto de aparentar que seu gênio era o mais pacato do mundo. Parecia que as coisas da terra mal o tocavam, facilmente dominava as contrariedades desta vida. O bom Deus, afinal, inundava-o de consolações. Nas visitas diárias ao Santíssimo Sacramento, seus olhos muitas vezes marejavam de lágrimas e o semblante irradiava uma beatitude celestial. Quando Leônia deixou a visitação, ele não se afligiu, não fez nenhuma censura ao bom Deus por não atender às preces que lhe dirigira, para alcançar a vocação de sua querida filha. Foi até com certa alegria que se pôs a caminho para ir buscá-la. Eis a fé com que papai aceitou a separação de sua rainhazinha. Comunicou-a nestes termos aos amigos de Alençon. Meus caríssimos amigos, Teresa, minha rainhazinha, entrou ontem no Carmelo. Só Deus pode exigir tal sacrifício. Não me lastimeis, pois meu coração transborda de alegria. Era tempo que um servidor tão fiel recebesse a paga de seus trabalhos. Era justo que seu salário se assemelhasse ao que Deus outorgou ao Rei do Céu, seu Filho único. Papai acabava de oferecer a Deus um altar. Ele é próprio Cordeiro sem mancha. Sabeis, ele próprio foi a vítima escolhida para ser ali imolada, em união com o Cordeiro sem mancha. Sabeis, minha querida mãe, nossas amarguras no mês de junho, mormente no dia 24 do ano de 1888. Estas reminiscências calaram fundo demais em nossos corações, de sorte que não é preciso descrevê-las. Ó minha mãe, quanto nós sofremos, e ainda era apenas o começo de nossa provação. Chegara, entretanto, a época de minha tomada de hábito. Fui admitida pelo capítulo,
Mas como pensar em se fazer uma cerimônia? Já falavam em me darem o hábito sem que eu passasse para fora. Quando decidiram aguardar, contra toda a esperança, nosso querido pai recuperou-se do segundo ataque e o senhor bispo marcou a cerimônia para o dia 10 de janeiro. Fora longa a espera, mas em compensação, como foi linda a festa! Nada faltou, nem sequer a neve. Não sei se já vos falei da minha predileção pela neve. Quando era pequenina, sua alvura extasiava-me. Um dos meus maiores prazeres era sair a passear, enquanto caíam flocos de neve. De onde me vinha o gosto pela neve? Quiçá por ser uma florzinha de inverno. Por isso, o primeiro adorno do qual meus olhos de criança viram a natureza enfeitada terá sido seu manto branco. Enfim, sempre desejara que no dia da minha tomada de hábito, a natureza estivesse, como eu, enfeitada de branco. Na véspera do formoso dia, olhava triste o céu acinzentado onde vinha às vezes um chuvisco. E tão branda estava a temperatura que eu já não contava com neve. Na manhã seguinte, o céu não tinha mudado. No entanto, a festa foi encantadora e a flor mais formosa e deslumbrante era meu querido rei, nunca estivera tão formoso e imponente. Foi objeto de admiração para todo o mundo. Foi o dia de seu triunfo, sua derradeira festa aqui na terra. Doara todos os filhos ao bom Deus, pois quando Celina lhe confiou sua vocação, chorara de alegria, e fora com ela agradecer àquele que concedia a honra de lhe tomar todas as filhas. No fim da cerimônia, o senhor bispo entoou o Te Deum. Um sacerdote tentou lembrar que o cântico só se cantava nas profissões, mas o começo fora dado e o hino de ação de graças prosseguiu até o final. Não vinha a propósito que a festa fosse completa, mas uma vez que reunia em si todas as restantes, depois de abraçar pela última vez meu querido rei, tornei a recolher-me à clausura. A primeira coisa que percebi sob o claustro foi o meu menino Jesus cor-de-rosa a sorrir-me por entre flores e luminárias. E logo depois, meu olhar deu com flocos de neve. O pátio interno estava de branco, como eu. Que fineza de Jesus, antecipando-se aos desejos de sua noivinha, presenteou-a com a neve. Neve, pois qual mortal, por mais poderoso que fosse, poderia fazê-la cair do céu para o encanto de sua bem-amada? Pode ser que pessoas de fora formulassem tal pergunta, mas o certo é que a neve, na minha tomada de hábito, se lhes afigurava como um pequeno milagre, e toda a cidade ficou admirada. Acharam que eu tinha um gosto extravagante por apreciar neve. Tanto melhor, vinha realçar ainda mais a incompreensível condescendência do esposo das virgens, daquele que muito preza os lírios brancos, iguais à neve. Depois da cerimônia, o senhor bispo entrou na clausura. Foi de uma bondade toda paternal para comigo. Quero crer que sentia gosto em ver-me bem-sucedida, e a todos dizia que eu era sua filhinha. E depois desta bela festa, Sua Excelência sempre foi muito bondoso para comigo. Lembro-me de modo particular sua visita por ocasião do centenário de nosso pai, São João da Cruz. Tomou-me a cabeça entre as mãos e fez-me 1000 carícias de toda a espécie. Nunca fora eu objeto de tanta honra. O bom Deus fez-me ao mesmo tempo pensar nas carícias que haverá por bem fazer-me na presença dos anjos e santos, e das quais já neste mundo me dava uma pálida imagem. Foi, portanto, muito grande a alegria que senti. Como ia dizendo, o dia 10 de janeiro foi o triunfo do meu rei. Comparo a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Igual a de Nosso Senhor, sua glória de um dia foi seguida por dolorosa paixão, e esta paixão não foi para ele tão somente. Da mesma maneira que as dores de Jesus transpassaram com uma espada o coração de sua divina mãe, assim também nossos corações se comoveram com os sofrimentos de quem na terra estremecíamos no grau mais afetuoso possível. Tenho lembrança de que no mês de junho de 1888, no momento de nossas primeiras provações, eu declarava: sofro muito. Sinto, porém, que posso ainda suportar provações maiores. Não pensava, então, nas que me estavam reservadas.
Não sabia que no dia 12 de fevereiro, um mês após minha tomada de hábito, nosso querido papai beberia o mais amargo e humilhante de todos os cálices. Naquele dia não repeti que podia sofrer mais ainda. Palavras não exprimem nossas angústias, motivo pelo qual não tentarei descrevê-las. No dia, no céu, temos prazer em falar de nossas gloriosas provações, mas não nos sentimos, desde já, felizes de tê-las sofrido? Sim, os 3 anos de martírio do papai se me apresentavam como os mais amáveis, os mais frutuosos de nossa vida. Não os daria em troca de todos os êxtases e revelações dos santos. Meu coração transborda de reconhecimento, pensando nesse inestimável tesouro que deve provocar santa emulação aos anjos da corte celestial. Meu desejo de sofrimento estava saciado, mas nem por isso diminuía minha atração por ele. Daí minha alma teve logo parte nos sofrimentos do meu coração. Meu pão cotidiano era secura espiritual, mas apesar de privada de toda consolação, era mais ditosa das criaturas, uma vez que todos os meus desejos estavam satisfeitos. Ó minha querida mãe, quão doce não foi nossa provação, pois que de todos os nossos corações só brotavam suspiros de amor e gratidão. Já não caminhávamos pelas veredas da perfeição, todas as 5 voávamos. As 2 pobres pequenas exiladas de Caim estavam ainda no mundo, já não eram do mundo. Oh, que maravilhas não operou a provação na alma de minha querida Celina. Todas as cartas que escrevia na época eram repassadas de resignação e amor. E quem fará ideia de nossas conversações no locutório? Oh, em vez de separar-nos, as grades do Carmelo uniam mais fortemente nossas almas. Tínhamos as mesmas ideias, as mesmas aspirações e o mesmo amor por Jesus e pelas almas. Quando Celina e Teresa falavam uma com a outra, jamais se misturava as conversações uma palavra sobre coisas da terra. Todas já pairavam no céu. Como outrora no mirante, elas sonhavam com coisas da eternidade, e para gozarem sem detença, a felicidade sem fim como único quinhão aqui na terra, escolhiam sofrimento e desprezo. Assim decorreu o tempo de meus esponsais. Foi bem longo para a pobre Terezinha. Ao terminar meu ano, nossa madre disse-me que nem pensasse em pedir a profissão, porque o Senhor Superior certamente recusaria minha súplica. Fui obrigada a esperar 8 meses ainda. No primeiro instante foi-me difícil aceitar o grande sacrifício, mas logo clareou a luz em minha alma. Na ocasião estava meditando os fundamentos da vida espiritual do Padre Surim. Certo dia, na oração, compreendi que meu desejo tão vivo de fazer profissão estava mesclado de um grande amor próprio. Uma vez que me tinha doado a Jesus, para o alegrar e consolar, não devia obrigá-lo a fazer minha vontade em lugar da sua. Compreendi ainda que uma noiva deve estar ornada para o dia de suas núpcias, e nada tinha feito nesse sentido. Então, disse a Jesus: Ó meu Deus, não vos peço para emitir meus sagrados votos. Esperarei quanto tempo quiserdes. Só não quero que por culpa minha seja diferida minha união convosco. Por isso, porei todo o meu empenho numa bela roupagem, recamada de pedrarias. Quando achardes que o enfeite já está bastante rico, tenho a certeza de que todas as criaturas não vos impedirão de descer até mim, a fim de me unirdes para sempre convosco, ó meu bem-amado. Desde a minha tomada de hábito, já tinha recebido copiosas luzes sobre a perfeição religiosa, principalmente no que concerne ao voto de pobreza. Durante o postulantado, ficava contente de ver tantas coisas bonitas para meu uso, de encontrar ao alcance da minha mão tudo que me fosse necessário. Meu diretor levava-o em paciência, pois não gosta de mostrar às almas tudo ao mesmo tempo. De ordinário, concede sua luz pouco a pouco. Nos primórdios de minha vida espiritual, lá pela idade de 13 a 14 anos, perguntava a mim mesma
o que ainda alcançaria mais tarde, pois julgava não me ser possível compreender melhor ainda a perfeição. Bem depressa, cheguei à conclusão de que, quanto mais se avança no caminho, tanto mais a gente se julga longe do termo final. Por isso mesmo, agora me resigno a verificar que sou sempre imperfeita, e acho nisso minha alegria. Torno as lições que meu diretor me deu. Certa noite, após as completas, procurei em vão nossa lamparina nas prateleiras que servem para guardar. Era grande silêncio, nenhuma possibilidade de reclamá-la. Deduzi que alguma irmã, querendo pegar sua lanterna, levara a nossa, e esta me fazia muita falta. Em vez de me aborrecer com a privação, senti-me muito feliz, percebendo que a pobreza consiste em ver-se alguém carente, não só de coisas agradáveis, mas até de coisas indispensáveis. E assim, nas trevas exteriores, tive luzes interiores. Na época, empolgava-me verdadeiro amor a objetos mais feios e menos cômodos. Foi, portanto, com alegria que vi tirarem de nossa cela a linda bilhazinha e colocarem em seu lugar uma bilha grande, toda esborcinada. Fazia também muitos esforços por não me excusar. Isto me parecia bem difícil, mormente em relação com nossa mestra, a quem nada quisera encobrir. Eis minha primeira vitória, não é grande, mas custou-me bastante. Apareceu, quebrado, um jarrinho que estava atrás de uma janela. Julgando ser eu quem o deixou fora do lugar, nossa madre mo indicou, recomendando que noutra vez prestasse mais atenção. Sem dizer nada, beijei o chão e a seguir prometi ser mais ordeira para o futuro. Em consequência da minha pouca virtude, tais práticas me custavam bastante. Força-me era refletir que no juízo final tudo seria revelado, pois averiguava o seguinte: quando a gente cumpre com o dever, sem nunca se desculpar, ninguém toma conhecimento, ao passo que as imperfeições logo se tornam notórias. Aplicava-me, antes de tudo, à prática de pequenas virtudes, uma vez que não achava facilidade de praticar as grandes. Gostava, pois, de dobrar as capas esquecidas pelas irmãs e de prestar a estas todos os pequenos obséquios ao meu alcance. Foi-me dado também o amor à mortificação, e ele era tanto maior quanto nada me era permitido satisfazê-lo. A única mortificação que fazia neste mundo, e consistia em não me encostar quando sentada, foi-me proibida por causa de minha propensão em ficar corcunda. Não há dúvida, infelizmente, que pouco duraria meu ardor se me fossem permitidas minhas penitências. As que me eram autorizadas, sem minha solicitação, consistiam em mortificar meu amor próprio, o que me beneficiava muito mais do que penitências corporais. O refeitório, meu primeiro ofício, logo após a tomada de hábito, proporcionou-me mais de uma ocasião para colocar meu amor próprio no devido lugar, isto é, debaixo dos pés. Tinha, é verdade, o consolo de estar no mesmo ofício convosco, minha querida mãe, podendo observar de perto vossas virtudes, mas a aproximação constituía motivo de sofrimento. Não me sentia, como antigamente, com liberdade de vos dizer tudo. Havia a observância da regra. Não podia abrir-vos minha alma. Afinal, estava no Carmelo, e não mais nos buissonês debaixo do teto paterno. Contudo, a Santíssima Virgem ajudava-me a preparar a veste de minha alma. Depois de concluída, os obstáculos cessarem por si mesmo, o senhor bispo enviou-me a autorização que solicitara a comunidade. Houve por bem admitir-me e minha profissão ficou marcada para o dia 8 de setembro. Tudo o que acabo de resumir em poucas palavras exigiria muitas páginas com pormenores. Tais páginas, porém, não serão jamais lidas na terra. Em breve, minha querida mãe, falar-vos-ei de todas estas coisas em nossa casa paterna, no formoso céu, para onde sobem os suspiros de nossos corações. Estava pronta a minha veste nupcial, enriquecida com joias antigas que meu esposo me dera, mas não era o suficiente para sua liberalidade. Quis ele dar-me novo diamante de um fulgor incalculável. A aprovação de papai, com todas as dolorosas circunstâncias, representava as joias antigas, e a nova foi uma provação, pequenina na aparência, mas que me fez sofrer muito.
Desde algum tempo, estando um pouco melhor quando saía, levavam em carruagem nosso pobre paizinho e até pensaram em fazê-lo viajar por estrada de ferro para vir visitar-nos. Naturalmente, Celina logo achou que se devia escolher o dia de minha tomada de véu, com a intenção de não fatigá-lo. Dizia: não o deixarei assistir a toda a cerimônia, só no fim irei buscá-lo e levá-lo-ei devagar até a grade para que Teresa receba sua bênção. Ah, nisso reconheço perfeitamente o coração de minha querida Celina. É bem verdade que o amor nunca alega impossibilidade por crer que lhe é tudo possível, tudo lícito. A prudência humana, porém, treme a cada passo e não tem coragem, por assim dizer, de pisar firme. Assim o bom Deus, querendo meter-me à prova, dela se serviu como um dócil instrumento, e no dia de minhas núpcias estava eu realmente órfã. Já não tendo pai na terra, podia confiante olhar para o céu e dizer com toda a verdade: Nosso Pai que estás nos céus.